Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de um novo projeto, uma iniciativa sobre tecnologias quânticas que a Universidade Federal de São Carlos e o Centro Von Braun estão lançando. Como é bem sabido, né, na história, a física sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento de novas soluções, tecnologias e de transformação da sociedade. É disso que se trata hoje o assunto da iniciativa que eu estou comentando, e nós vamos falar especificamente do papel da mecânica quântica nessa nova onda de transformação, que tem várias aplicações, principalmente quando a gente pensa em informação. A informação ela atinge, como nós sabemos, todas as áreas do conhecimento, todas as áreas e segmentos da indústria, e essa transformação está ocorrendo de maneira muito rápida e muito profunda. Hoje eu estou aqui com o Celso, professor Celso Vilas Boas, né, que é uma pessoa conhecida já do segmento e está começando conosco nessa iniciativa para aplicar esses conhecimentos no mercado. E o objetivo é nós trazermos para o Brasil e para o mundo o conhecimento acerca dessa iniciativa, dessa organização que está sendo criada. Oi, Celso. Olá, Dario. Tudo bem? Tudo jóia. Celso, eu gostaria de explorar primeiro com você qual é o contexto hoje dessa transformação que a física continua fazendo, mas do lado da mecânica quântica. O que ela está trazendo de novo? Enfim, bom, primeiramente, obrigado, Dario, por estar aqui, né? E essa transformação que a mecânica quântica está trazendo, a gente pode dividir em duas etapas, né? Porque já teve uma primeira transformação, então a gente costumou chamar de primeira revolução, porque tem muitos dispositivos que estão no nosso dia a dia, né? Que dependem de transistores e vários dispositivos que dependem já de alguns conhecimentos da mecânica quântica. Mas agora a gente está tratando de uma segunda revolução que é baseada principalmente no conceito de informação quântica. E esse conceito de informação quântica, ele tem trazido a possibilidade de várias aplicações, nos permitindo, por exemplo, desenvolver novos dispositivos para sensores com precisões, com capacidade de detecção muito acima dos dispositivos que já existem aí no mercado. Sistemas de comunicação intrinsecamente seguro, ou seja, a gente está falando aí de distribuição de chaves quânticas, que o pessoal já está fazendo no mundo afora. Tá? Então, por exemplo, já existem empresas, lá na Suíça tem uma empresa que já vende um aparelho que faz distribuição de chaves quânticas, nos Estados Unidos já tem empresas que também fazem isso. Tem um grupo na China que o pessoal consegue fazer distribuição de chaves entre cidades, usando sistemas de fibra ótica que conectam diferentes cidades, consegue fazer via satélites. Então, ou seja, já tem todo um sistema aí, já que o pessoal já está trabalhando, já está realmente colocando em prática. E tem a computação quântica, que talvez seja o maior chamariz de todas essas tecnologias, né? Porque é uma tecnologia altamente disruptiva, que promete realmente desenvolver cálculos, processamento de informação de uma forma sem precedente, baseado, de novo, nos princípios da mecânica quântica. Tá? E essa computação quântica, o pessoal está investindo muito pesado. Governos, empresas, grandes multinacionais como a IBM, Google, Amazon, todas elas estão investindo pesado porque estão vendo realmente ter um potencial muito grande aí. Então, assim, os algoritmos, o pessoal já estudou modelos, algoritmos, e está comprovado que esses algoritmos são absurdamente mais rápidos do que os algoritmos conhecidos clássicos. Então, assim, tem um potencial de transformar todo o processamento de informação aí, e é nisso que o pessoal está investindo muito, nos bilhões de fato, bilhões de dólares mundo afora. Quando a gente olha para a indústria hoje, e segmento também de serviços, a gente vê ainda que existe uma distância das aplicações, né? E especificamente desta nossa iniciativa, gostaria de explorar com você o aspecto único que ela tem de aproximar essas capacidades, soluções, para o mundo real atual, principalmente atual, da aplicação. Então, se a gente fosse diferenciar daquilo que está acontecendo no mundo em geral para aquilo que especificamente a gente está desenvolvendo nessa iniciativa, o que você poderia destacar? A gente está trabalhando principalmente com problemas reais, né? Então, assim, a gente está diretamente ligado a problemas da indústria. Por exemplo, otimização de um estoque de uma empresa. Isso é um problema que tem uma demanda da empresa e em cima disso a gente trabalha uma solução. Tá? Mundo afora, o pessoal tem trabalhado um pouquinho inverso, né? Como isso tudo tem surgido na academia, e o pensamento na academia é bem diferente, né? A gente pensa no problema para depois pensar, a gente pensa na solução para depois pensar no problema, né?
Então, até é interessante esse aspecto, Dario, porque, por exemplo, ficou famoso alguns anos atrás um computador da Google, o Sycamore, bem famoso. Ele fez uma operação lá em 3 minutos, sendo que os maiores supercomputadores do mundo fariam, eles estimaram na época, fariam em coisa de 10 mil anos, a mesma operação. Ou seja, um ganho sem precedentes, em termos de processamento de informação. Só que qual que é o problema? Para que serve essa solução apresentada? É uma solução sem uma demanda de fato, ou seja, sem uma aplicação para ela. Boa. Então, ou seja, o pessoal mostrou uma solução super rápida, mas que até agora o pessoal ainda não encontrou para que serve. E, de fato, tem muita gente tentando descobrir para que serve isso até hoje, né? Então, e a nossa abordagem é totalmente invertida, né? A gente pensa junto com a indústria, junto com as empresas, que problema tem, qual é o gargalo e como essas tecnologias podem ajudar a resolvê-las. Então, ou seja, a gente acaba fazendo uma invertida em relação ao que geralmente está acontecendo por aí afora, né? Porque existe já um desenvolvimento que é básico, está acontecendo dentro da academia, dentro dos centros de pesquisa, mas o importante é fazer essa ponte com aquela realidade da indústria de serviços com problemas reais. Esse é o primeiro foco dessa iniciativa. E já é algo imediato, né, Celso? A gente já pode aplicar já. Essa que é a ideia, né? Sim, sim. Eu acho interessante essa parceria que a gente está estabelecendo, porque no meio acadêmico a gente conhece, temos vários colegas, vários pesquisadores trabalhando em soluções. Como eu falei, no meio acadêmico a gente não tem muita noção para que serve. Mas aí vem vocês aqui com a parte da Von Braun, com todo o know-how que vocês já têm, as empresas parceiras que vocês já têm, e isso já nos apontando para a gente os problemas. Então a gente está fazendo essa junção, né? Exato. Do conhecimento que a gente tem para onde que ele pode ser aplicado de fato. E tem vários, né? Então a parte de sensores que eu falei pouco no começo, tem sensores hoje que conseguem mapear o subsolo, uma precisão altíssima e naturalmente isso tem grandes interesses, principalmente aqui no Brasil, na questão de minérios, exato, petróleo e por aí vai, né? E já existem esses dispositivos já desenvolvidos no meio acadêmico e esperando uma aplicação, tá? Então, e a gente tem condição de já levar esse conhecimento para uma aplicação de fato, né? É isso que o Celso está falando, é super importante, né? No caso aqui do Brasil, que a gente tem uma riqueza enorme e que a gente tem que proteger, explorar melhor, saber explorar de maneira inteligente, né? E de fato, fazendo uma análise assim do ponto de vista de engenharia e construção de uma aplicação, a gente começou a identificar que é algo muito próximo da aplicação agora, está bem imediato. E outra área também, né, Celso, que é a de telecom e segurança, né? Sim, com certeza. Telecomunicações hoje e nos dias atuais a gente tem percebido o quão importante é ter um sistema de comunicação seguro de fato. E hoje em dia praticamente todas as empresas estão ligadas na internet e dependem fortemente da transmissão e transmissão segura de dados. E com esses sistemas de criptografia quântica, distribuição de chaves quânticas, a gente consegue estabelecer um canal com uma segurança fundamentada nas leis da mecânica quântica, ou seja, é um sistema intrinsecamente robusto a ataques e essas aplicações a gente tem condições de fazer, inclusive a gente já está desenvolvendo. A gente tem um grupo aqui junto que a gente já está trabalhando com vários pesquisadores, envolvendo pesquisadores de várias instituições, técnicos, engenheiros aqui do Centro Von Braun, da UFSCar, da UFMG e outras instituições aí, e a gente já está inclusive atuado nisso, né? A gente já está desenvolvendo nos primeiros dispositivos para fazer essa distribuição de chaves quânticas em sistemas reais, sistemas realmente em fibras óticas, para conectar diferentes pontos, inclusive diferentes cidades, né? Muito importante mencionar nesse aspecto que esse projeto em particular, ele partiu da premissa dos contornos que a indústria atual hoje poderia utilizar do processo produtivo para entrar nesse mercado. Então não é algo que depende de novos materiais ou novos processos. É algo que já pode ser implementado imediatamente no processo atual, não é isso também? Isso. Esse é outro aspecto que eu tenho ficado muito satisfeito com a nossa parceria, Dario, porque você e toda a sua equipe já tem todo esse conhecimento de como que funciona, por exemplo, o sistema de telecomunicações, sistema de fibras, por exemplo, instalado nas rodovias, linkando cidades, e como que se dá o processo de comunicação ali, já estabelecido. E dentro desse sistema já estabelecido, que solução a gente consegue implantar, colocar,
de modo que não demande um custo muito alto, não demande modificar o sistema já instalado e apresentar a solução introduzindo esses conceitos, esses dispositivos baseados nas leis da mecânica quântica. Então isso tem sido muito bacana, essa parceria, eu tenho aprendido muito e tenho, de fato, assim, ficado muito satisfeito, porque tenho aprendido muito. Esse outro lado, né, o lado prático, como que funciona, e a gente não fica pensando em soluções mirabolantes que não se encaixam em lugar nenhum, né? Ou seja, a gente já pensa direto na situação que já está instalada, né? Isso é um diferencial que, na minha opinião, realmente dá uma vantagem muito grande, né? Falando da parceria, né, aproveitando essa abertura que você deu, a gente viu de maneira prática que hoje os nossos clientes já estão recebendo essa vantagem dentro dos contratos, inclusive das spin-offs que a gente tem dentro do Von Braun. Essas soluções que o Celso mencionou, não só nesse segmento de sensores e telecom, mas também de algoritmos, já estão sendo testados em projetos reais. Com os clientes que temos, a gente consegue imediatamente testar naquele contexto. E o que eu fiquei surpreso também, muito positivamente, é o fato de que, a princípio, quando a gente pensa de trazer um assunto tão novo da pesquisa para o ambiente prático, ao a gente jogar o desafio, a gente já teve a resposta muito rápida. Então, na verdade, um dos pontos mais fortes da nossa iniciativa, acredito que é fazer essa interface, que está aqui, entre o mundo acadêmico, com os laboratórios, os conceitos e o fundamento, e aquilo que é aplicação, engenharia e a parte de investimento e execução. E isso tem andado de maneira muito rápida. Em menos de um ano, a gente conseguiu colocar soluções práticas já em teste dentro das empresas. E a forma de apresentar é muito importante, porque não é só colocar um experimento, um ensaio ou um MVP em operação. É também fazer tudo aquilo que envolve um trabalho de desenvolvimento do negócio que está em volta disso. Aquilo que vai conseguir transformar aquilo numa empresa, num produto ou num serviço. E isso a gente já viu consolidar e já está pronto para entrar num novo modelo, numa nova fase, já considerando a soma de valor. Eu queria explorar, então, com você, Celso, quando a gente fala de oportunidades, né? Oportunidades imediatas, eu poderia chamar a atenção em 3 frentes, né? Nos laboratórios e centros de pesquisa, que estão não só no Brasil, mas também pelo mundo. O Celso é uma pessoa que é referência no Brasil e tem relacionamento estratégico no mundo. Então, essa iniciativa ela serve para a gente agregar, somar todo esse valor, essa capacidade de uma maneira organizada, já na forma de um instituto virtual. Ele está sediado no NIT Von Braun, no Núcleo de Inovação Tecnológica, mas ele tem uma versão hoje já global, uma integração com vários laboratórios. E a gente quer abrir essa oportunidade, esse horizonte para muitas empresas, muitos laboratórios e profissionais. Então, são 3 frentes, como eu estava dizendo. Primeiro, dos laboratórios, centros de pesquisas, instituições também de governo, principalmente o brasileiro e outros que sejam parceiros do governo brasileiro. Numa outra frente, nós vamos explorar empresas e investidores, que nós já temos contato, como eu estava dizendo, a gente está desenvolvendo já em aplicações reais. E agora nós estamos numa fase já de abrir para os investidores a oportunidade, porque está se consolidando de maneira bem rápida em valor. E numa terceira frente, que a gente acha fundamental, principalmente aqui para o Brasil, é a formação tanto de executivos, como de professores e de estudantes. Inclusive estudantes aqueles que também não têm acesso naturalmente pela rede de ensino, seja pública ou privada, a uma formação diferenciada. Mas quando a gente fala de executivos, nós estamos falando das pessoas e das empresas que têm que tomar uma decisão estratégica com essas novas tecnologias. E nós acreditamos que não é só passar a ideia daquilo que é pronto. Dá para usar numa aplicação, numa outra, que nem o Celso estava comentando. Mas é dar o conhecimento de fato para que a pessoa possa pensar nas aplicações, possa trabalhar junto, realizar conosco um think tank. E assim formando a pessoa nos conceitos básicos e naqueles que têm a ver diretamente com engenharia. E nesse modelo a gente vai formar, sob o ponto de vista de informação,
Informação significando aquilo que as pessoas de um lado entendem às vezes como desenvolvimento de aplicação de software, nuvem ou firmware. Nós vamos montar esse stack todo num curso online, que já tem vários capítulos gravados aí. Em breve vai sair através de um curso online e também com participação presencial em laboratório, logo vai estar disponível. E que os executivos vão ter a oportunidade de ver como é pensar nesses assuntos de inovação de fronteira. Como é que eles podem utilizar, como o Celso havia comentado, nas aplicações, seja de otimização, na parte produtiva, alocação de recursos, investimentos na área financeira, cálculo de risco. Então, é um curso de aplicação prática, conhecendo esses elementos básicos e aí aplicando de fato, fazendo programas, fazendo implementações. E, obviamente, quando a gente fala de implementação, a gente está falando de fazer todas aquelas camadas práticas. Como é que coloca na fábrica, como é que coloca na nuvem, como é que faz uma ligação com os ERPs da vida e tudo mais. Então, esse curso tem a ver com essa formação executiva muito prática. Na outra linha, como eu estava dizendo, com os investidores, eles também se beneficiam passam a entender a diferença, que eu acho que é uma crítica também que eu pessoalmente tenho, Celso. Eu não quero me delongar, mas quero ressaltar que existe muita conversa, às vezes, sobre fazer iniciativas de desenvolvimento de computadores quânticos ou soluções, mas que não estão muito aderentes à realidade em 5 ou 10, ou talvez mais anos. E que a abordagem que nós estamos trabalhando aqui, ela é muito pragmática para uma aplicação imediata. Queria que rapidamente você comentasse sobre isso, do envolvimento dos laboratórios, e eu volto a falar, então, depois em seguida disso, das oportunidades para as empresas. O envolvimento dos laboratórios que a gente espera, tem, como eu já comentei, né, tem muita pesquisa sendo desenvolvida e, felizmente, aqui no Brasil, nessa área de informação quântica, tem sido investido já há quase 2 décadas numa rede nacional de pesquisadores que atuam, de fato, em informação quântica, e muitos deles foram desenvolvendo de forma totalmente independente. Então, tem muita capacidade desenvolvida, mas pouca articulação de juntar tudo isso e apresentar realmente soluções de fato, né? E é isso que a gente espera fazer aqui. A gente tem esse contato, tem essa interlocução junto a esses outros grupos, então a gente consegue ver o que eles têm de competências e trazer junto com a demanda que a gente tem aqui, ou seja, das aplicações necessárias, juntar com esse conhecimento. Tá? Você tocou num ponto aí que eu também sou crítico, o pessoal tem falado muito de aplicações e, como eu falei, né, computação quântica é o carro-chefe de toda essa revolução que eu chamei, né, segunda revolução quântica, mas tem muita confusão, na minha opinião, também. Muita gente achando que a computação quântica já está aí, já está transformando tudo, que a gente vai ter que abandonar nossos computadores. E está muito longe de ser isso, né? Primeiro que nossos computadores, para o nosso dia a dia, já resolve muita coisa. No uso pessoal, dificilmente vai ter um computador quântico no futuro próximo. Computação quântica, ela vem para resolver problemas complexos. E para resolver problemas complexos, a gente precisa de computadores complexos, mesmo na computação quântica, com muitos qubits. Os melhores qubits que a IBM apresentou em novembro do ano passado, o sistema com mais qubits que ela apresentou, tem 127 qubits, tá? O topo da linha. É o topo da linha. Aquele processador da Google, o Sycamore, ele tem 53 qubits. Tá? E já consegue fazer algumas coisas, é fato. 127 qubits, tem todo um problema de... Esses qubits não são perfeitos. O que implica? Eles degradam, né? Eles degradam. Então, você não consegue realizar todas as operações lógicas necessárias para executar um algoritmo inteiro. Então, precisa ainda desenvolver todo um sistema de correção de erros. Quando a gente põe tudo isso junto, que para resolver um problema maior, um problema realmente de fato complexo, a gente vai demandar muitos qubits, talvez alguns milhares de qubits, e coloca junto que também esses qubits não são ideais, então precisa junto protocolos de correção de erro. E quando a gente fala em protocolos de correção de erro, para cada qubit lógico, a gente precisa de umas centenas, talvez milhares de qubits físicos. O que isso implica? Aquele algoritmo que vai demandar para ter vantagem quântica de fato e resolver melhor que os melhores computadores clássicos, demandam ainda a ordem de alguns milhares de qubits lógicos.
você já percebeu, né? A gente vai estar falando, na verdade, de alguns milhões de qubits. Para cada físicos. você tem que ter uma centena. Isso, então assim, um computador quântico, de fato, para resolver um problema complexo, a gente espera que vai demandar aí da ordem de alguns milhões de qubits. E o melhor da IBM hoje tem 127. Esse aspecto... Então assim, existe um potencial, existe realmente uma vantagem já comprovada nos algoritmos, e essa vantagem é estrondosa, mas até chegar nesse 1 milhão de qubits, ainda tem talvez uma dezena de anos aí, né? E a gente quer evitar fazer essa divulgação de maneira a promover uma ideia errada. A gente quer fazer algo prático. Isso. E tem um aspecto aí, porque é isso que a gente tem trabalhado. E tem colegas mundo afora que estão indo por essa abordagem. Que é o seguinte, os melhores qubits, os melhores computadores quânticos têm todas essas limitações que eu mencionei aí. Mas, por exemplo, com esse computador da IBM, com 127, daria para fazer alguma coisa? Às vezes dá. Às vezes dá para fazer alguma coisinha pequena. É isso talvez... que a gente está testando agora, né? Exato. Então, assim, às vezes a gente consegue ter algum ganho, mas um ganho pequeno, por conta dessa capacidade. Se for um mercado de risco, investimento ou eficiência de transporte, cada pouco que você consegue significa muito no volume. Exato. É isso que a gente está buscando aqui. Exato. Então, assim, ou seja, a gente não tem que trabalhar com esses algoritmos padrões que já estão na literatura. Ou seja, a gente tem que aplicar esse conhecimento para cada problema específico. E quando a gente faz isso, a gente faz, no final das contas, e isso já está mundo afora acontecendo muito por aí, uma computação híbrida, né? Uma parte a gente resolve com o computador clássico, uma parte a gente resolve no computador quântico, com aquilo que o computador quântico tem de capacidade hoje, e aí a gente consegue algum ganho. E nisso, alguns pesquisadores têm conseguido apontar alguns possíveis ganhos aí. Ainda estão em fase de certificação para ver se realmente houve ganho, mas já estão apontando alguns ganhos pequenos, mas naturalmente os computadores quânticos, o hardware, vai evoluir com o tempo, e está evoluindo, a gente tem acompanhado isso, né? 5, 6 anos atrás eram poucos qubits, em torno de uma dezena, agora já estão falando em 50, 60, centenas agora. Então, assim, certamente em pouco tempo a gente vai ter alguns milhares, sem protocolo de correção de erro e tal, mas com isso a gente já vai ser capaz de, junto com outras soluções, apresentar alguma solução que já apresente algum ganho. De fato, os clientes que nós temos em iniciativas de projeto que envolvem automação e otimização, já têm os dados hoje sendo submetidos em formatos de algoritmo para teste, já em algoritmos que são esses híbridos, tanto quântico quanto clássico. E a gente está medindo e vendo a eficiência que eles conseguem trazer já para a operação atual. E eles se beneficiam automaticamente disso imediatamente. Então, nossa ideia é promover isso, sempre criando aquela estrutura de valor. E aí eu queria explorar, Celso, a abertura que a gente tem para outros laboratórios e profissionais, né? Porque, do ponto de vista de estudo acadêmico, você sabe o potencial que a gente está enxergando. Eu depois vou comentar em cima o outro lado, que são centros de pesquisa que estão trabalhando com a indústria e oportunidades que também são, assim, de aproximação, que a gente pode dar aqui. Então, sob o ponto de vista de laboratórios e universidades, pesquisadores, como é que a gente pode deixar claro para todo mundo a oportunidade? Então, um pesquisador que já esteja interessado em se juntar ao time de alguma forma, ou tenha já desenvolvido alguma ideia, ou esteja trabalhando em alguma ideia, a iniciativa ele tem essa capacidade de pegar essa ideia e ver a necessidade do mercado. Trabalhar junto com as necessidades do mercado, das empresas, e aí fazer essa junção do que o pesquisador está desenvolvendo, do conhecimento que ele já tem, esse conhecimento que muitas vezes ele já vem desenvolvendo há décadas. Temos colega ali em São Carlos que já vem trabalhando no desenvolvimento de gravímetro, por exemplo, que já vem fazendo toda essa pesquisa, não é de hoje, não é de ontem, já vem de alguns anos aí já, quase uma década pelo menos. E o que acontece? Tudo isso aí a gente consegue colocar no formato que dê valor, inclusive, para o próprio pesquisador. Então, o pesquisador que tenha a ideia e tenha o interesse, a gente pode ajudar nesse sentido de por exemplo, com patentes, posicionar para que ele possa também usufruir dessa ideia que ele teve. Então, assim, é um trabalho realmente conjunto para transformar essa ideia em valor e todo mundo ganhar. E não é só um projeto de pesquisa, a gente não está interessado mais só nesse estágio, nós estamos falando de criar valor. Então, a ideia nessa roupagem
é que o pesquisador tenha acesso a problemas reais, sigilosos da indústria, mas que a gente estude aqui dentro a efetiva aplicação desse conhecimento. Então esse é um lado. E o outro é aquele que eu estava comentando, da gente trazer para a indústria um conhecimento estratégico daquilo que está potencialmente podendo trazer uma mudança, mesmo que marginal, mas estratégica, em alguns mercados, né, como eu mencionei, aquele de cálculo de risco, investimentos e tudo aquilo que envolve transporte, logística, otimização, hoje se briga, né, pelos números ali na segunda casa decimal, na primeira a gente já está conseguindo resultados, então acho que vale muito a pena ter o acesso para encontrar esse time já organizado em valor. Eu poderia então explorar por último, Celso, essa questão da formação, e que está sendo trabalhado intensamente aqui para dar essa abertura, né, para executivos, uma outra área que é para formação de profissionais, para saber realmente não só programar e fazer implementações nesse ambiente do mundo quântico. Para isso precisa entender da parte clássica, precisa saber codificar mesmo. São vários módulos aí que envolvem tudo aquilo que é básico de programação, está relacionado à informação, mas também é tudo que está envolvido em segurança de dados, rastreabilidade, padronização, até formar o stack, desde a camada mais básica física dos dispositivos de IoT, firmware, aí subindo num gateway, aí na camada de nuvem e as aplicações. Esse é o curso que a gente está colocando no ar. Estão avançadas as gravações e queria que o Celso, por favor, desse uma ideia de que não é uma formação como as outras, que ela dá uma profundidade e as pessoas vão aprender de fato, né, Celso? Executivos, professores, pesquisadores, estudantes, eles vão ter um acesso real e uma parte é hands-on, né, junto aqui dos laboratórios nossos e das empresas, para ver aplicar. E não é só quântica, tem toda a camada de baixo aí que eu estava comentando até o nível mais alto. Isso. Mas é para aprender de verdade, é diferente dos outros, né? Eu acho que é interessante nesse momento, Dario, a gente contar um pouquinho da história, talvez. Porque, não sei se você se tocou, mas já faz 1 ano e meio que a gente vem discutindo esses cursos. E a gente começou a gravar mais recentemente, já está gravando, já tem vários vídeos gravados, vários fascículos já escritos, explicando direitinho os conceitos, tudo ligados pelo conceito de informação. Tá? Então, ou seja, esse 1 ano e meio de discussão, é importante a gente passar um pouquinho... Discussão é muito trabalho, né? É muito trabalho. Não foi discussão de bater papo, né? Não, é muita discussão de pensar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e repensamos. E fazer de novo. E fizemos de novo, regravamos várias aulas. O pessoal da equipe talvez fique até chateado com a gente, porque a gente gravou, olhou, falou, não tá bom, vamos fazer de novo, e gravamos de novo. E buscando se aperfeiçoar, buscando realmente atingir e passar a mensagem, porque realmente não basta você dar uma ideia geral e ficar na superficialidade, sabe? Quem quer desenvolver, quem quer realmente aplicar e quem realmente quer transformar conhecimento em inovação, você tem que saber realmente como é que funcionam as coisas. É impossível você inovar se você não conhecer. E aí eu puxo a sardinha para o lado acadêmico, né? A gente sempre fala, né? Não tem como você desenvolver pesquisa aplicada sem ter a pesquisa básica. E isso não é o foco dessa pergunta, né? Que o foco aqui é o fascículo, né? Dos cursos. Mas esse é outro lado importante da nossa iniciativa, que a gente está unindo, de fato, a ciência básica, pesquisa lá em laboratório, pesquisa teórica, com as aplicações. Mas, enfim, voltando para a questão do curso, a gente vem trabalhando sempre tendo uma espinha dorsal ligada de ponta a ponta com o conceito de informação. E o que é informação, né? Então, assim, desde o que é informação, como que a informação se organiza na própria natureza, como a gente adquire informação, o custo de se adquirir informação, associação de informação com entropia. Exato. E tudo mais, ou seja, e aí a gente consegue ligar com a física. Ou seja, informação é físico. Quanto custa a informação? Quanto custa a informação? Hoje é a busca para toda energia. Empresa orientada a dados. E qual a informação buscar? Exato. Então, assim, existe todo um custo para você adquirir a própria informação. Então, um trabalho necessário para você adquirir essa informação segundo as leis da física. Ou seja, por mais que você queira fugir, você vai ter um limite. Não tem como. E tudo isso está sendo abordado em detalhes, com contas, abrindo, explicando com detalhes como que tudo isso acontece.
Quando a gente vai para a teoria quântica, a gente tem a felicidade de ter um parceiro no nosso grupo que tem um trabalho que mostra como que a partir do conceito de informação, a gente consegue derivar a famosa equação de Schrödinger. Exato. Ou seja, assumindo que você tem um processo, esse processo está evoluindo, se você quer fazer esse processo reverso, vai ter uma reversão temporal, o que você precisa ter? E a partir daí, isso a gente vai ensinar no curso em detalhes, como que, a partir só desse conceito de informação, de manipulação de informação e reversibilidade de eventos, a gente consegue cair na famosa equação de Schrödinger, que é a equação que domina, que a gente usa para descrever todo o conceito, os conceitos da mecânica quântica, ou seja, descrever toda a evolução de um sistema quântico e aí fazer as aplicações que essa nova teoria traz. Mas percebe, a gente tem todo um conceito, a gente explica no conceito clássico, relação com bit, como que esse bit é processado, depois como a gente vai para o mundo quântico e aí vira o famoso quantum bit ou qubit e por aí vai. Então, assim, é um curso, por isso que é trabalhoso, a gente está indo desde o básico, dos conceitos básicos envolvendo informação, como que se relaciona na natureza, na relação humana, dentro da física quântica e combinando no final aí com a parte aplicada na informação quântica, né? E essas novas tecnologias. O fio da meada é a informação. E no final, isso que o Celso estava descrevendo, que até esta equação que é a segunda lei de Newton clássica, só que do mundo quântico, né? Ela tem a ver com informação na essência, que é um ponto essencial da conversa para essa transposição para o mundo da aplicação tecnológica. Então, com essa linha de pensamento, de abordagem, a gente está conseguindo, então, aplicar em hoje todas as áreas e segmentos. E passar essa mensagem, ter essa mensagem organizada para que as pessoas, nos vários segmentos, comecem a entender e a poder pensar, contribuir nesse think tank, onde a gente começa a falar como que isso pode se transformar em valor, quanto custa a informação, qual que é o diferencial que eu consigo na minha aplicação. A gente não quer fazer uma solução e procurar um problema. Por isso que a gente quer formar as pessoas e que elas possam vir conosco, pensar junto qual é a busca que nós temos que fazer, para aí então realmente fazer a aplicação. Isso já está acontecendo nesses projetos que a gente mencionou e a gente com essa formação quer ampliar esse horizonte para muitas mais pessoas participarem. Sim. E esse curso, como você mencionou anteriormente, Dario, e é importante as pessoas saber disso, né? Tem esse lado formar os empresários para que eles saibam o que essa nova tecnologia, tudo isso pode proporcionar de ganho para eles, mas também formar os próprios profissionais que vão atuar nesse mercado e a formação de jovens, tá? E essa formação de jovens, naturalmente ela é muito importante porque é o pessoal que vai trabalhar nisso, despertar esse interesse por esse novo mundo. Tá? E, em particular, o pessoal jovens que às vezes não tem tantas condições de acessar, porque isso tem a ver até com a nossa própria história, né? De onde a gente veio, né? E a minha própria história, né? Fui transformado pelo conhecimento, né? De uma situação bem carente para a situação que eu tenho hoje. Muito bacana. Eu vejo muito isso, né? Como que a educação pode nos dar uma transformação total, social, econômica e pessoal. E a gente acredita nisso. E esse pessoal, muitas vezes, que tem uma condição mais difícil, por outro lado, eles têm uma determinação muito grande. E essa determinação... medir o valor. Né? Sendo bem trabalhada, sendo bem conduzida, são pessoas que têm realmente potencial de transformar muito, muito as empresas e a própria sociedade até, né? Portanto, saindo daquele nível dos executivos, a gente quer também oferecer para os estudantes em geral, pode ser de faculdade, curso de ensino médio, e daí até mais embaixo se a pessoa quiser se dedicar, porque a gente está fazendo com muito detalhe, abrindo todas as contas, os mecanismos, as ferramentas, o pessoal aprende mesmo, não só a física, a tecnologia, mas também aprende até a matemática. Mas, em particular, esse dos estudantes, daqueles que não têm acesso, como hoje esse meio digital, ele possibilita uma abertura muito maior, em particular, a gente está convidando as instituições que tenham acesso a essas pessoas que normalmente não teriam a condição de participar de um curso mais avançado. Como o curso é muito detalhado, em subpartes, a gente quer ter certeza que essas pessoas possam participar, esses estudantes, né, que em princípio não teriam esse acesso, e a gente está convidando as instituições que tenham conhecimento, conversam, trabalham com essas pessoas, que eles possam nos contactar e fazer parte dessa rede de formação. Principalmente aqui no Brasil, né,
A gente está privilegiando a língua portuguesa, vai ter também em inglês, mas nós queremos promover hoje, imediatamente, esse potencial que tem no Brasil. Então eu queria concluir dizendo que nós temos um texto relacionado a essa iniciativa, que está sendo publicado em alguns canais, vai estar associado com esse vídeo aqui, o link, e convidar o Celso para fazer uma consideração final a respeito daquilo que a gente enxerga como objetivo último dessa iniciativa. Eu vou resumir aqui o ponto de vista organizacional. Ele tem o lado da pesquisa básica, ele tem o lado da aplicação, com a indústria, com os investidores, ele tem o lado da formação, formando esse tripé, mas ele tem algo que une tudo isso, né? Que é o nosso objetivo de realmente levar não só ferramenta, ou novas tecnologias, ou até riqueza, para todos aqueles que participam da iniciativa. A gente está primeiro fazendo isso porque a gente gosta de física. Porque tem outras coisas mais fáceis para fazer para ganhar dinheiro. Mas eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que têm essa mesma ressonância, que conseguem enxergar de a gente poder cruzar uma nova barreira, de explorar o desconhecido, de realmente abrir novos horizontes para as pessoas desenvolverem aplicações. E esse gosto pela criação, esse gosto por empreender. E a gente precisa, para isso, de muita liberdade de pensamento, muita liberdade de expressão, e a gente precisa, sobretudo, de motivação. E é sobre motivação que eu queria que você falasse, Celso, para a gente concluir. De onde que vem a sua motivação e como é que você acha que as pessoas vão se envolver a partir dessa iniciativa? Como você falou, Dario, essa paixão pela física, e eu vejo que eu tenho até um problema, né? Às vezes eu começo a falar e essa paixão é tão grande, né? Que acaba, às vezes, até despertando interesse em outras pessoas e jovens, muitas vezes, acabam até seguindo a carreira porque, às vezes, a gente acaba falando com tanta empolgação, então, assim, primeiro vem dessa motivação, desse interesse pela ciência, pela área, né, pela física, que é uma paixão que a gente já vem trazendo desde muito tempo, né? Então, essa paixão, ela se transforma, de alguma forma, no desejo de ver essas coisas se concretizar. Sabe? Então, assim, realmente, é como você falou, não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é por isso, não é isso que nos move. É o desejo de ver essas tecnologias que a gente vem trabalhando, vem sonhando com elas. Eu venho fazendo... A minha carreira acadêmica começou nessa área no final de 97, numa iniciação científica. O meu ex-orientador lá de iniciação, depois de mestrado e doutorado, o professor Miled, ele passou lá um sisteminha de teletransporte, estudar como se teletransporta a informação de um átomo para outro átomo. Começou aí. Ele falou, nossa, olha que lindo, que maravilhoso. Deslumbrou de cara, né? E aí a gente vê isso, e aí foi acompanhando todos os trabalhos, os primeiros trabalhos experimentais, o primeiro teletransporte quântico da história, lá em 97, num grupo da Áustria, com o professor Zeilinger, e o chinês, que está hoje fazendo aquelas redes de comunicação. Que está com o cheque em branco. Que está com o cheque em branco do governo chinês, literalmente, cheque em branco. Ele coloca satélite no espaço e por aí vai, né? A gente que cresceu, é como uma criança que cresceu sonhando com os desenhos lá do homem indo para a Lua, do homem indo para o espaço e não sei o quê. E aí você chega na sua fase adulta e você vê que você tem a chance de fazer aquilo que era um sonho, que era uma ficção, se tornar realidade. Isso, desculpa, até me arrepia, porque... Não tem preço. Porque não tem preço. Sabe, você poder contribuir, você realmente ser parte desse processo. E tudo isso que a gente sonhou, tudo aquilo que você foi educado, você contribuiu lá com os primeiros modelinhos. Se alguém pesquisar aí na internet, vai achar. Minha dissertação de mestrado, defendi lá em 2000, ano de 2000, março de 2000. Março ou fevereiro, nem lembro agora direito. Mas, título, Teletransporte de Estados Quânticos. Olá. 22 anos atrás. E, na época, sem brincadeira, Dari, eu lembro de um colega, tenho uma amizade com ele até hoje, um grande pesquisador, um grande cientista. Eu lembro que ele, num congresso que a gente se encontrou na Áustria, isso lá em 2003, 2004, ou seja, também muito tempo atrás, eu lembro que ele até brincou comigo, falei, o que você faz? Estou estudando esse teletransporte, essas coisas. E ele virou para mim e falou, puxa, é um bom exercício de mecânica quântica, né?
Nunca vai ver a prática, né? Ou seja, isso aí é uma brincadeira, é uma coisa que... Não resulta. Não resulta, né? E hoje a gente está vendo que resulta. Hoje tem proporcionado formas seguras de comunicação. Os computadores quânticos, essa capacidade de resolver problemas que computadores clássicos não conseguem. Percebe, Dario? Então, assim, quando a gente vai vendo toda essa história, tem todo um... lógico, a gente não caiu aqui e queremos fazer o negócio. Já. Sabe? Achamos bonito falar desse assunto. Tem governos investindo bilhões e queremos entrar nisso também. A gente nem está querendo que eles se envolvam imediatamente se vier, muito bem. Mas não estamos buscando isto como principal objetivo. Exato, mas enfim, como eu falei, né? É a criança que cresceu sonhando, vislumbrando aquela coisa que estava mais para ficção científica. Eu lembro de um artigo, desculpe delongar um pouquinho, mas estamos aqui para bater papo. É bonita essa história. Um artigo do Serge Haroche, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2012. Da França. Da França. Francês, muito bom, extremamente competente, os artigos maravilhosos. Instituto de Metrologia e... Metrologia e... Ele tem uns trabalhos lindos que ele vê os quantum jumps da luz, ou seja, o nascimento e morte de um fóton. Ele colocou esse título no artigo que ele publicou na Nature, né? A morte e nascimento de um fóton, né? Ele acompanha nos experimentos dele um único fóton. E lá atrás, nos anos 2000 também, no começo dos anos 2000, ele publicou um artigo. O artigo era Computação Quântica, Sonho ou Pesadelo? Ou seja, essa era a visão de um prêmio Nobel, daquele colega, amigo meu, professor, cientista, lá de São Carlos. E hoje a gente vê essa transformação. Hoje, os colegas esse professor lá da França, o Haroche, ele vê os colegas dele fundando startups de computação quântica. Era inimaginável há 20 anos. Né? E inimaginável. Então, assim, e a gente está vendo realmente soluções práticas. Esses gravímetros realmente mapeando o solo com precisão. Quando você me mostraram lá, eu vi pela primeira vez uma coisa é o conceito de ver uma onda de de Broglie. Outra é ver no laboratório, ela ali na sua frente. Exato. Então, assim, e sem contar todo... A quântica, infelizmente, tem muita gente que pegou e levou para um lado até místico e tudo mais, que não tem nenhuma fundamentação científica, tá? Por favor. Mas por quê? Porque ela tem aspectos muito estranhos, né? Como a gente já comentou em outras oportunidades, né? Aquela história da superposição e tudo mais. E você poder questionar tudo isso também. Exato. Percebe, Dario? Então, assim... O que é conhecimento? O que é conhecimento? O que realmente está por trás disso tudo? Qual é a verdade por trás de tudo isso que a gente mede no laboratório? Sabe, eu acredito que existe uma verdade ali. A natureza é objetiva. Existe uma lei. A gente pode não ter acesso a ela, mas ela existe. É uma discussão em aberto, né? A gente não entende, a gente não sabe explicar, mas a verdade está lá. Isso eu não abro mão. Para mim, como que existe o átomo, como que existem as interações... A gente começa a tocar esse lado do desconhecido. A gente pode não ser capaz de descrevê-la com precisão, mas que existe um jeito exato que acontece as coisas, existe. Isso está lá, bem estabelecido. Senão o mundo não seria mundo como a gente tem hoje, não teria essa estrutura, não teria se organizado essa coerência e tudo mais. Então percebe, então, assim, juntar esse fascínio por pesquisar, por pensar em questões fundamentais da própria existência humana, pensar nessas aplicações que a gente sonhou, foi crescendo. E ver realizar. Você vê, de 2000 para cá, de 97 para cá, são 24 anos. Eu comecei nessa história com meus 21, estou com os 45 hoje. Então eu era um jovem de fato, né? Sonhando, e hoje a gente vê que a gente pode contribuir para que isso se torne realidade e deixar a nossa marca aí para o Brasil principalmente também, né? Contribuir para a segurança nacional, que a gente sabe que tem tantas deficiências aí, não do sistema em si, mas tanta dificuldade, porque os ataques estão evoluindo a cada dia, né? Então... E não adianta só seguir os outros, a gente tem que fazer do nosso jeito. Né? Eu tenho uma motivação, por fim, para comentar, que eu vivo isso todo dia aqui com o time do Fombrau, que eu gosto muito, que a gente está vivendo junto já há quase 2 anos, preparando e trabalhando tudo nisso, que é mergulhar de cabeça, ver o pessoal todo envolvido, e quando a gente... É como a história da viagem do Colombo, né? Muita gente fala que o pessoal no passado, né, na Idade Média, achava que a Terra era plana, isso nunca foi verdade, né? E eu fui até atrás de saber que todo mundo sabia que a Terra era redonda.
Quando o Colombo propôs, essa é uma ideia que os gregos calculavam o raio da Terra. Eu faço esse cálculo para os meus alunos de física. Ninguém duvidava que a Terra era redonda. Os gregos 2000 anos atrás, né? Não os gregos atuais. Os gregos atuais também certamente sabem calcular, mas os gregos filósofos lá de 2000 anos atrás, 2200, 2300 anos atrás já calculavam o raio da Terra. Uma precisão muito boa. Eu estava comentando disso porque eu estava vendo o empreendimento que o Colombo propôs, né, de ir fazer o caminho alternativo para as Índias, né, e de fato todo mundo sabia que a Terra era redonda, mas achava que só tinha água de um lado para o outro. E como é que uma viagem tão longa poderia ser empreendida, porque ia acabar a água, ia acabar a comida, e como é que ele ia fazer? E ele ficou discutindo que tinha outros ventos que poderiam, se fosse mais para o norte, mais para o sul, ia pegar e poderia... Ele não sabia de fato se existiam essas correntes de ar. E o pessoal que dava assessoria à rainha também percebeu que aquilo lá era forçar demais. Mas ela percebeu a paixão daquele grupo, e principalmente daquela liderança para levar e empreender essa viagem. E aí vem o lado do investidor, o lado do governo que consegue ser aquele Kennedy, aquele cara que enxerga e fala, olha, esse negócio é arriscado, é desconhecido, mas eu confio nessas pessoas, eles estão querendo fazer, eles estão com essa paixão, e esse time está envolvido. E é isso que eu sempre vivi aqui, com o meu time, e agora com esse time expandido, com outras instituições, vocês. E no final, depois que a gente luta tanto e põe o barco na água, você não sabe se vai encontrar monstro marinho, se vai ter vento para puxar as velas e tal, mas a gente sabe que está junto, a gente sabe que luta, que a gente consegue superar cada desafio. E eu nunca vi um desafio que a gente não conseguiu superar se a gente realmente não se entregasse de corpo e alma. E isso que realmente, no final, eu sinto que vale a pena. É o time. E o time não é só as pessoas que trabalham diretamente na pesquisa. São os Kennedys, são as rainhas da Espanha que pagam essas viagens, que entendem, que se envolvem. E isso faz a diferença. Esse convite que a gente quer deixar, então, aqui para todos vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês acompanharem, para quem acompanhou a gente até aqui, né? Mas a oportunidade e a porta está aberta para quem tem essa vontade, quem quer participar. Queria deixar a palavra final com o Celso e agradecer a todos. Eu também gostaria de agradecer, concordo. Acho que o time faz toda a diferença, né? Então, são as pessoas que fazem e não somos melhor que ninguém, mas paixão não falta, sabe? Então, assim, como eu falei, né? A gente vê tudo isso se concretizar depois de décadas trabalhando na área. E você falou das pessoas, Dario, me ocorreu, desculpa delongar mais um pouquinho de novo, mas assim, a gente que é pai, a gente que forma aluno, quando você vê um filho crescendo, amadurecendo, é algo fantástico. Você vê às vezes colega elogiando seu filho, é fantástico, não é? Não dá para descrever às vezes em palavras. Não dá para descrever em palavras. E com os nossos alunos, com o pessoal que a gente forma. Outro dia encontrei um aluno e fazia tempo que não encontrava, estava lá numa empresa trabalhando, uma empresa alemã, por sinal. Eu falei, puxa vida, ajudei a formar esse menino. Ajudei a colocar esse menino no mercado de trabalho. Então, assim, isso dá uma satisfação para a gente muito grande. Sabe, a gente poder contribuir também com esse lado humano, de formar essas pessoas e ajudá-los a concretizar o sonho deles. Porque é isso que fica no final das contas. No final, é isso. A gente pode ganhar dinheiro, a gente pode ganhar status, bens materiais, pode ganhar tudo, mas isso tudo passa, né? Isso tudo passa. Eu tenho certeza, às vezes eu olho para algumas pessoas do time e olha, eu quero ver esse cara daqui 50 anos e a gente está sentado em algum lugar, olhando para trás e falando, olha o que a gente construiu juntos. Porque no final o que vai sobrar? Então, você vê, puxa, esse cara, olha, ele fez a diferença. Um pouquinho eu ajudei. Tudo bem, é mérito dele. Então, assim, é mérito do profissional em si. Mas, às vezes, você proporcionar que ele consiga desenvolver tudo que ele tem competência, tudo que ele pode fazer, isso também dá uma satisfação muito grande, Dario. Eu fico vendo os meus alunos, quando eu vejo um aluno se dando bem, é uma satisfação que não dá para descrever. Sabe, é muito mais do que os artigos que a gente publica junto. A gente no acadêmico tem muito. Um filho. Isso é um filho. Eu sei dizer que é um assim filho. Mesmo, isso aí lógico, filho é filho, mas é um filho. E eu vejo, por exemplo, nosso time, eu sou neto de o Salomão que trabalha com a gente, eu sou neto acadêmico dele.
E não sei se ele tem muito orgulho, mas, mas enfim. Mas tá no time. Mas tá no time. Eu tenho muito orgulho de ter ele no time, né? Ele e os demais, né? Não só ele, todos os outros que estão trabalhando com a gente. Filipe, o professor Daldim, professor Sebastião e por aí vai, né? Toda essa equipe que já só está crescendo, felizmente, né? Pesquisadores extraordinários, pessoas extremamente sérias, competentes. Mas, enfim, a gente ter essa relação e ver um filho acadêmico, filho científico crescendo e se transformando e indo melhor que você, fazendo melhor que você. E eu tenho certeza que eles têm competência para ir muito além do que a gente faz. Exato. A gente só precisa dar os mecanismos, né? Proporcionar o meio, né? Como minha filha, eu vejo assim que eu não formo. Ela parece que nasceu pronta, eu só vou mais ou menos guiando para o lado, porque ela automaticamente já cresce, já vai. É impressionante, é uma maravilha de ver. E a gente vê isso nas pessoas, no time. Se a gente não atrapalhar, não interferir, e as pessoas são certas, elas naturalmente interagem e começam a crescer rapidamente. Cresce. As pessoas têm uma competência que a gente subestima. A gente subestima. Então, assim, eu vejo nesses anos de educação, dando cursos, são quase 20 anos aí. E às vezes eu via colegas que não, o aluno não tem capacidade para entender isso ou aquilo. Mentira. E vai te surpreender, porque você não tinha tido a ideia. Muitas vezes na maioria das vezes é mentira, porque tem competência, tem capacidade, é que falta às vezes oportunidade e uma motivação muitas vezes. Uma condição de proteção, mas porque ali dentro surge naturalmente. Então, eu queria deixar essa mensagem. Nosso objetivo é a paixão, mas do resto vem toda essa esteira de riqueza, de aplicação e de formação e desenvolvimento. Então, eu agradeço bastante e o convite é para que vocês, estudantes, professores, pesquisadores, empresários, investidores, empresas, instituições de governo, todos possam viver conosco essa paixão. Sobretudo a paixão, e aí todo o resto vem de arrasto. Até breve. Até.